Antes de iniciar a nossa fala, é importante lembrarmos, está lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que a árvore do Evangelho ela foi transplantada da Palestina para o Brasil. E naqueles diálogos que Humberto de Campos narra, entre Eliu, Jesus, Ismael, ao ler essa obra e a relembrar esses diálogos, nós vamos lembrando dos nossos compromissos. E antes de partilhar uns slides que trouxemos para a nossa reflexão, eu gostaria de lembrar com todos e todas uma cena do filme Jesus. A multidão está na praia e dois homens conversam. Eles serão apóstolos, mas eles não sabem ainda. E um deles é Pedro. E eles estão dialogando e um pergunta o que ele quer. Esse ele é Jesus. E o outro diz, não sei. Ele pediu que reuníssemos a multidão aqui porque ele queria nos falar. E Jesus surge da margem das águas, vem caminhando, né? Não é uma aparição, ele está encarnado lá realmente, vem caminhando em direção à multidão. E no filme, ele diz essas palavras, o ator diz essas palavras, que narram uma cena que aconteceu lá. A gente tem que tirar os recursos midiáticos e a implementação do autor do filme, mas ela é bem, sim, bem sincera nos aspectos que o Cristo traz. E ele caminha em direção à multidão e fala, eu amo todos vocês. Desde o início nós temos estado juntos, mas agora as multidões são grandes demais para que eu leve a minha palavra sozinho. Por isso eu vou escolher 12 homens. E ele começa a nominar os 12. Pedro, Tomé, Tadeu, Bartolomeu, enfim. Quando ele termina, ele se aconchega aos apóstolos, chamando-os num círculo. E ele fala, eu lhes dou a autoridade de minha palavra. Curem os doentes, expulsem os demônios, nada levem com vocês, nem pão, nem dinheiro, nem bornais. Sua missão começa nesse mundo e termina no outro. Vocês só precisam das pessoas. Primeiro foi os 12, depois os 70, os 500 da Galileia e hoje somos todos nós. Braços do Cristo no orbe, braços do Cristo para regar, fortalecer, cuidar do excesso de vento, podar as folhas da incompreensão dessa árvore do Evangelho que foi transplantada para a terra do Cruzeiro. Então, quando eu encontro um companheiro espírita, eu posso encontrar a Juliana e posso perguntar, mas e daí, Juliana, como estás no movimento espírita? E ela pode dizer para mim, olha, eu estou na FEC, Federação Espírita Catarinense, e estou coordenando a área do atendimento espiritual no Centro Espírita. A Juliana não está fazendo só isso. A Juliana está fortalecendo a árvore do Evangelho da pátria do Cruzeiro, porque Jesus trouxe-a para cá, para que nós pudéssemos acolher o coração de todas as gentes, de todos os sofredores. E muitas vezes a gente se pergunta, puxa, tem tanta dor, tem tanta guerra, tem tanta desarmonia política, como é que o Brasil pode ser o coração do mundo?
a pátria do Evangelho? E o é, porque é nessa terra do cruzeiro que nós, almas, vamos ter a oportunidade de regeneração. E uma das grandes almas regeneradas nos primórdios foi José de Anchieta. A necessidade de nós termos um olhar integrado, um olhar em conjunto. E aqui está a titulação do trabalho que a Juliana nos pediu, a implantação e a integração das atividades do atendimento espiritual no centro espírita. E nós perguntamos na imagem seguinte, nós vamos perguntar para a Juliana, e ela nos respondeu hoje de manhã. Nós temos uma pergunta nesse slide, no próximo clique. Juliana, você representa a FEC, Federação Espírita Catarinense. Quantos pães tendes para esse mistério de implantar a área, de ter um olhar de compreensão entre a integração e a interdependência? E a Juliana me respondeu hoje pela manhã pelo WhatsApp. A fé que tem muitos pães, a fé que tem 16 URIs, não sei se eu vou falar certo, são uniões regionais espíritas, é isso, Juliana? Então, olha que quantidade de pães a fé que tem em mãos. 16 URIs. E cada URI tem as suas divisões, e cada URI tem um centro espírita, e cada centro espírita tem uma população de trabalhadores na área do atendimento espiritual no centro espírita. Então, essa cena da distribuição de pães, há muitos pães. Por que Jesus perguntou quantos pães tendes, o que tendes? Porque para servir ao Cristo, há necessidade que a gente oferte algo. Então, seguindo adiante nos nossos slides, nós vamos ver que a proposta básica do atendimento espiritual é acolher as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita. E nessas ações de acolhimento, elas vão oferecer apoio, esclarecimento, consolação, assistência espiritual e moral. Para quem? Então, vamos ver aqui para quem o Centro Espírita vai fornecer. Para todos os seus frequentadores, os atendidos, que são as pessoas que nos procuram em busca de consolo, e os atendentes, que somos nós. É essa a proposta básica do atendimento espiritual. E nós vamos ver a seguir a abrangência do atendimento espiritual. A Juliana colocou no começo que às vezes a gente confunde atendimento espiritual com atendimento fraterno. Então, esse AE, a área do atendimento espiritual. Qual é a abrangência da área do atendimento espiritual? E nós vamos começar a ver nas próximas projeções. Então, abrange a atividade da recepção e também abrange a atividade do atendimento fraterno pelo diálogo, abrange a atividade da explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, abrange a atividade do Evangelho no lar e sua implantação, abrange a atividade da irradiação mental e abrange a atividade do atendimento pelo passe. Vamos parar um pouquinho nesse slide. Atendimento espiritual no centro espírita é este conjunto, com interdependência. E nós vamos perceber que toda instituição ela tem recepção. Nós vamos perceber que toda instituição tem momento que aplica passes.
que as instituições têm atendimento fraterno, e a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Certa feita, mapeamos os estados da Comissão Regional Sul. Essa solicitação foi feita pela nossa querida irmã Maria Unima Sotti, coordenadora na época, e vimos que a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita não está contemplada em todo o centro espírita. E nós falamos, não, mas a gente já tem doutrinária pública, mas adiante nós vamos ver que são coisas diferenciadas. E o Evangelho no Lar e sua implantação, a irradiação, essa irradiação mental, a gente trabalha aqui nessa colmeia a importância do caráter privativo, e depois nós vamos ver quando falarmos dela. Existem vários momentos de irradiações nos centros espíritas, aos quais nós respeitamos. Há instituições que fazem irradiações antes da pública, após a pública, e há instituições que fazem reunião privativa. Qual é a diferença entre uma irradiação na pública e uma reunião privativa? Todas são salutares. Vamos imaginar um salão grande, com 500 frequentadores, certo? Agora os centros espíritas estão retornando com todos os cuidados. E a direção da doutrinária pede que todos mentalizem que vamos fazer uma irradiação pelos sofrimentos da Terra, pela paz no mundo, etc. e tal. É válida, é importante, mas na reunião privativa de irradiações, nós vamos ter uma equipe treinada em irradiar vibrações à distância. Uma equipe com base da sólida, ou pelo menos buscando essa solidificação nos princípios doutrinários espíritas. E na reunião privativa de irradiações, esse ser coletivo, eles vão ser agente das irradiações. E num salão de 500 pessoas, com as irradiações da abertura ou do final da palestra, que são válidas, ali uma parcela muito grande é paciente, que está precisando desse carinho, dessa vibração. Então, voltando. Quando se fala em atendimento espiritual no centro espírita, possamos fechar nossos olhos e visualizar esse conjunto de atividades. Atendimento espiritual no centro espírita é todo esse conjunto. Não tem como segmentar. Sabemos que nem todas as instituições têm esse conjunto implantado, mas é o nosso objetivo nesta tarde refletirmos juntos, nos sensibilizar, para que paulatinamente a gente vá implantando essas atividades para formar o conjunto. Então, nós vamos ver no próximo slide a necessidade de um olhar integrado sobre as atividades do atendimento espiritual. Quero parabenizar quem fez o cartaz de divulgação do evento. Está muito lindo e muito pertinente essa imagem, a importância do conjunto. Nós somos um conjunto. O atendimento espiritual no centro espírita é um ser coletivo composto por essas 6 atividades. E agora vamos dar uma passadinha por elas, assim, de uma forma leve, dentro do que o tempo nos permite. Vamos ver a recepção. Qual é a finalidade da recepção? Acolher fraternalmente os que procuram o centro espírita. Tanto aquele que está chegando pela primeira vez, como os habituais frequentadores e nós, trabalhadores. Então, a finalidade da recepção, ela esclarece, orienta e informa sobre as atividades, reuniões e cursos realizados no centro. A equipe de recepção
é uma equipe bem especial, como são especiais, porque são braços do Cristo, todas as equipes dos segmentos da área do atendimento espiritual. A recepção é o cartão de visita. Me desculpem, mas eu uso um exemplo muito simplório. Vamos imaginar que a gente queira comprar um eletrodoméstico. Aqui a gente tem muito as lojas Colombo, não sei em Santa Catarina, mas não importa. Daí alguém vai comprar um ar-condicionado numa dessas lojas e deu problema, certo? Daí essa pessoa conversa com outra que diz assim, eu gostaria de comprar um ar-condicionado. Você compra em qualquer lugar, menos na Colombo, porque dá problema. Trazendo essa analogia simplória para a recepção, uma pessoa mal atendida no centro espírita, ela compromete a credibilidade no centro e ela compromete a doutrina. Por isso que nós, trabalhadores da recepção, como todos os trabalhadores da área do atendimento, precisamos passar pelas capacitações, precisamos do esforço pessoal, no estudo individual, precisamos mergulhar nas obras que vão nos orientar sobre o que nós vamos realizar. E aqui, tirado essa janela lá do livro Atendimento Espiritual no Centro Espírita, o nosso livrinho marrom, que a Juliana falou, nos diz o seguinte, que a recepção na casa espírita deve ser um modelo de acolhimento, no qual a bondade, o sorriso fraterno são precursores da apresentação do Evangelho àqueles que chegam na casa. Receber os que recorrem à casa espírita representa um esforço no sentido de fazer com que o atendido perceba que lá Jesus o espera. Não é apenas um gesto de educação e boas-vindas. As pessoas que chegam ao centro espírita, é importante que a equipe do atendimento espiritual, a equipe da recepção, tenha uma atuação de acolhimento envolvente, que essa pessoa perceba que ela vai encontrar Jesus ali, que ela está encontrando Jesus. Vamos passar para o nosso próximo slide e nós vamos ver aqui os fundamentos da recepção. Nós temos compromisso com Jesus, caridade para com a doutrina espírita e amor para o centro e pela causa espírita. Eu vou pedir para o Moacir dar 3 cliques para nós, que a gente vê o slide todo. Muito obrigada. Então, porque o compromisso é com Jesus, nós vamos receber como Jesus recebia, ou pelo menos nos aproximar desse recebimento. E na história interrelacional de Jesus com os necessitados, não há dedos apontando de condenação. A gente lembra a cena da adúltera, quando todos vão embora da praça, porque Jesus coloca que aquele que estivesse sem pecado, que não teve erro, atire a primeira pedra. Como todos somos almas a caminho, todos vão embora. E ele é extremamente singelo e amoroso. Mulher, onde estão teus agressores? Ela, semi-caída no chão, volta os olhos para a praça e não tem ninguém. E Jesus conversa com ela, ninguém te condenou, eu também não condeno. E usa as adversativas de uma forma magistral, mas, porém, contudo, todavia, e você não vai, e não peques mais. E há uma narrativa belíssima de Amélia Rodrigues, da mulher adulta, que ela sai e funda uma casa do caminho. E ela, nessa casa, recebe nos braços o esposo moribundo que a condenou.
Caridade para com a doutrina espírita, porque na recepção também é um meio de divulgar o espiritismo, de divulgar os princípios espíritas, de popularizar a doutrina, a forma com que nós estamos recepcionando, a nossa postura na recepção, o carinho com que a gente atende as pessoas, tudo isso nós estamos divulgando a doutrina. E no último fundamento, amor pela causa espírita e amor pela causa espírita. Uma recepção bem feita divulga o espiritismo, divulga a idoneidade da instituição e preserva a imagem da instituição. E nós vamos agora falar um pouquinho do atendimento fraterno, que é outra atividade do atendimento espiritual. Olha só. Se eu não tivesse a habilidade da leitura, eu ia dizer, bom, o atendimento fraterno é escutar com o coração, porque tem um coraçãozinho ali com fone de ouvido. O atendimento fraterno pelo diálogo consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita e dar a essa pessoa a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e suas necessidades. Está lá na obra Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita, o nosso livro aqui. Se vocês ouviram um barulhinho, aí os meus livros caíram, desculpe. Então, é acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho, os princípios à luz do Evangelho, a todos aqueles que procuram a instituição, ouvindo e orientando com carinho, com humildade. E vamos ao próximo slide, nós vamos perceber que vamos falar um pouquinho, lá no livro Orientação ao Centro Espírita, tem um capítulo que fala um pouquinho dos que chegam à casa espírita. Como essas pessoas chegam? E nós chegamos assim à casa espírita. Muitos estão vulneráveis emocionalmente, financeiramente, vulneráveis mesmo, perdidos de si mesmo. E outros buscam o amparo para os seus problemas, que são diversos, depressão, desencarnações de familiares, conflitos familiares. E outros querem apenas conhecer a doutrina. E outros querem colaborar. Nós sabemos que quem chega para colaborar é preciso que a casa espírita, os seus gestores, a área responsável, acolha e ensina a fazer. Chegou hoje, ainda não dá para ser inserido como trabalhador da área do atendimento espiritual, mas não podemos dispensar as mãos que se ofertam. Então, vamos acolher essas pessoas e vamos encaminhar para as áreas pertinentes para que ela estude a doutrina, vamos convidá-la a assistir palestras, enfim. Então, para nós, vamos envolver aqui mais aqueles que estão vulneráveis e mais aqueles que querem amparo para os problemas. Porque, para os que querem conhecer e os que querem trabalhar, a instituição vai oportunizar a frequência num ESD de qualidade, com facilitadores preparados para esse mistério. Facilitadores, aprendizes, mas com compromisso de distribuir em trocas, de facilitar para que todos aqueles que chegam possam se sentir à vontade e ter condições de aprender essa doutrina. E lá no outro slide, nós vamos perceber
uma dúvida que às vezes nós temos. No slide seguinte aqui, isso, então nós temos aqui AF diferente de AE. Atendimento fraterno é diferente de atendimento espiritual. Eu vou pedir para o Moacir dar mais um clique, mas afinal, o que é o atendimento fraterno? O atendimento fraterno é uma das atividades do atendimento espiritual. E o atendimento espiritual é o conjunto de atividades. O atendimento espiritual é um conjunto de atividades. Então, quando estamos na sala realizando um atendimento fraterno, nós estamos realizando uma atividade do atendimento espiritual. Que além do fraterno, para que nós, em estado de sofrimento, que buscamos a casa espírita, possamos ter as nossas necessidades atendidas de uma forma mais plena, há necessidade de todas as atividades que estão nesse círculo aí com o miolo amarelo, a necessidade de todas elas. E vamos continuar um pouquinho e vamos falar da explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, é uma reunião pública, é programada e com uma sequência expositiva previamente estabelecida a ser realizada no centro. O objeto de estudo, de explanação, na explanação do Evangelho à luz da doutrina, é o Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus capítulos, na sua sequência. E a FEB nos sugere que essa atividade seja desenvolvida dessa forma. Preparação com uma leitura evangélica doutrinária, uma prece inicial, objetiva, concisa, buscando a sintonia com o mundo maior, e que essa explanação pode girar em torno de 30 a 35 minutos, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e comentários, irradiações. Por quem nós vamos pedir? Pela paz no mundo e pelas almas irmãs que estão em processo de sofrimento, em todos os cantos do orbe. E uma prece final também concisa, inteligível, objetiva. E nós vamos ver agora que há uma singela diferença entre palestra pública e explanação do Evangelho. Nós podemos migrar para o nosso próximo slide. Então, a palestra pública está lá na orientação ao Centro Espírita. Lembram quando o Ócio usava aquela roupinha verde ainda, aquela capa verde? Palestra pública é uma reunião pública, onde são explorados os aspectos científico, filosófico, religioso, leia-se entre parênteses, moral da doutrina dos espíritos. Pode ser que na grade de programação de uma reunião pública também se fale do Evangelho, porque ele está nessa tríade científica, filosófica, religiosa. Mas a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita tem outro mistério. É pública também, mas o Evangelho vai ser explanado de forma sequencial. E tem uma pergunta que a gente carrega na alma, que eu me faço muito para mim, eu não estou fazendo para a FEC nem para a Juliana. Se o Evangelho é o remédio, ele não é um dos remédios, ele é o único remédio para iluminar as sombras de nossas almas. Por que, então, a explanação do Evangelho é tão relegada, não tem atenção merecida nas instituições? E certa feita no Estado, uma senhora gestora, ela disse assim, mas Helena, nós temos 3 dias de exposição pública,
Eu não consigo achar uma janela para a explanação do Evangelho. Irmã querida, é uma sugestão. Faça 2 dias de doutrinária pública e o terceiro implante a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. É uma possibilidade. Podemos ir adiante? Vamos falar um pouquinho do Evangelho no lar, certo? Olha só. Essa casa faz o Evangelho no lar. Ela vai ter um diferencial de uma casa que não faz. Tem um ponto comum, todas as duas moram uma família lá. Essa família nós não sabemos a composição, a quantidade de membros, mas fazer o Evangelho no lar é acender a luz de Jesus em casa. E continuando, nós vamos ver aqui no próximo slide que a prática do Evangelho no lar é uma fonte de paz, de proteção espiritual que beneficia a família que o realiza, a vizinhança e todos por quem rogamos a proteção dos emissários divinos. As equipes de implantação do Evangelho no lar têm por objetivos esclarecer, consolar as famílias atendidas, bem como as instituições. Muitas vezes, orfanatos, asilos, hospitais, presídios solicitam que seja implantado o Evangelho no lar. Então, essas equipes vão servir de apoio até que esse lar, essa instituição, se sinta seguro para fazer. E a instituição que esse Evangelho no lar, talvez ele precise ser continuado por algum tempo, dependendo do caráter e da necessidade da instituição. No presencial, nós nos deslocamos até a instituição ou até o lar visitado. Esse trabalho, ele tem a relevância de todo o trabalho espírita. E a gente traz aqui a reunião mediúnica porque, às vezes, fica bem tranquila, Juliana, isso não é em Santa Catarina, é no Rio Grande do Sul. Às vezes as pessoas sabem que aquela seriedade, aquela dedicação é só para reunião mediúnica. Não, é para todas as atividades no centro espírita, é para uma reunião administrativa, é para uma reunião de comemoração. Não vamos festejar, Helena? Vamos. Mas o nosso cartaz, a nossa divulgação, vão estar alinhadas à luz dos princípios espíritas. E aqui a gente traz um exemplo que é para a nossa reflexão. No Centro Espírita da Terra, convidaram uma diretora de outro centro espírita para fazer uma palestra, o papel da mulher à luz da doutrina espírita. E o cartaz colocaram a Mulher Maravilha paramentada e pegaram o rostinho da palestrante e colocaram no corpo da Mulher Maravilha. Esse cartaz está divulgando doutrina espírita. Esse cartaz está disseminando o espiritismo. Então, vamos adiante. Nós vamos ver aqui uma fala de Bezerra, está lá na obra Temas da Vida, que foi ditada por espíritos diversos, e esse trecho é de uma mensagem de Bezerra. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Agora nós vamos falar um pouquinho da irradiação mental. Eu peço assim que a Juliana vá controlando o meu tempo, né? E que você me sinalize, Juliana, quando chegar próximo dos 10 minutos de eu encerrar a minha fala, tá bom? Você me sinaliza, por favor. Tá bem tranquilo, ainda tem 30 minutos no mínimo para falar.
Ok. 40, E, diria. obrigada. Irradiação mental representa uma atividade complementar, dando sustentáculo ou reforço espiritual para as atividades do atendimento espiritual no centro espírita, aqui abrindo uma janela. A irradiação é sustentáculo vibratório luz para todo o centro espírita. É uma barreira de defesa para a instituição. É proteção para os seus trabalhadores e proteção para todos aqueles que frequentam o centro espírita. Ainda é uma ferramenta de disseminação de luz nos sofrimentos do orbe terrestre e para todo o cosmo. Então, é um trabalho de altíssima relevância. Então, nos é recomendado vibrar pelos trabalhadores do centro espírita e do movimento espírita, pela paz e pela harmonia universal. Prestar solidariedade a todos aqueles que trabalham para neutralizar as forças negativas, ainda reinantes no planeta, as quais favorecem as guerras, as lutas fratricidas, a loucura, o suicídio, o homicídio, a subjugação, as paixões inferiores. Em época de transição planetária, onde muitas almas, e nós podemos nos colocar entre elas, estão vivendo a oportunidade derradeira para permanecer nesse mundo de regeneração que não está a caminho. Filomeno fala que o sol da nova era já está resplandecendo, mostrando o seu rosto no horizonte. Então, esse trabalho é de relevante importância para todos nós. E o nosso olhar de voluntário espírita, o nosso coração de voluntário espírita, deve apiedar-se, compadecer-se, sim, mas quando acolher, mostrando os braços do Cristo, é importante que a gente tenha uma fala de coragem, de esperança para aqueles que adentram a instituição espírita. E muitas vezes nós esquecemos da obra basilar, que fala nas guerras, é necessário que haja guerras, e às vezes a gente está gastando uma energia muito intensa, se afligindo e dirigindo ondas vibratórias para todo o orbe, para o presidente da Rússia. Vamos unir as nossas forças à luz de Filho de Deus que existe em nós, para irradiar para o universo inteiro, para fortalecer esses corações e assim fortalecendo o nosso próprio coração. Podemos ir adiante. E aqui tem uns aspectos bem importantes, irradiação mental. O caráter dessa reunião ela é privativa, sem público. E com a pandemia, com o isolamento social, agora nós já estamos começando a voltar ao presencial. Essas irradiações eram feitas online, também de forma privativa. Aquela equipe que vai estar na sala Meet, na sala Zoom, enfim, ela vai ser aquela equipe treinada para essas irradiações, certo? Não é uma reunião aberta ao público. Estamos falando aqui do caráter privativo. Duração, no máximo 1 hora, e a gente percebe que em 20 minutos, em 30 minutos, se operacionaliza uma reunião de radiações harmoniosas, cumprindo todas as etapas dela. Quem vai participar? Um coordenador, colaborador, treinado na irradiação e disciplina mental para
tentação vibratória, do presencial e também nessas salas virtuais. E os requisitos dos participantes: conhecimento da doutrina espírita, equilíbrio emocional e espiritual, fé e capacidade de concentração, conduta moral, ausência de vícios, fumo e álcool. Essa conduta moral é aquela que nós estamos buscando, conforme nos diz o capítulo que fala no homem de bem. É aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Então, recomendações permanentes aos participantes: manter o hábito da prece, da meditação, exercitar a concentração, estudar as formas, pensamentos, manter a vigilância e mental. Porque quando a gente entra para uma sala de atendimento fraterno, quando nós estamos exercendo a habilidade de aplicadores de passe ou qualquer uma das atividades do atendimento espiritual, a gente não vai aprender essa postura amorosa aí. Nós vamos trazer essa postura amorosa de fora, incorporada ao nosso proceder, ou pelo menos lutando por essa incorporação ao nosso proceder. Aí nós vamos dar harmonização, nós vamos dar vida ao coletivo da reunião. Não se aprende a vibrar indo a primeira vez a uma reunião privativa de radiações. Pelo contrário, nós somos chamados pelos gestores para participar de uma reunião privativa de radiações, contemplando a radiação mental, é quando nós estamos preparados para esse mistério. E o desenvolvimento: leitura preparatória, prece inicial e vibração por aqueles por quem nós vamos vibrar. Vamos mais um slide, por favor. Então, aqui a gente traz uma fala de Jesus em Mateus e traz um trecho do capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não estava no script, mas eu vou fechar o meu microfone e eu vou pedir para a Juliana ler para nós. Pode ser, Juliana? Claro, vamos lá. Segundo Jesus, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 15. Obrigada, Juliana. A frase é realmente tem ação mais poderosa. Obrigada. Então, o que a gente percebe aí? Basta a nossa iniciativa de prece, basta os nossos estender de mãos, pensamento e coração numa vibração. Jesus está entre nós. Nessa proposta de vibrar, de irradiar. E agora nós vamos falar um pouquinho do atendimento pelo passe. Então, o passe, à luz da doutrina espírita, é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa, conhecida como aplicador de passes, para outra pessoa que as recebe. Ambas em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. Então, está lá na nossa obra Orientação ao Centro Espírita. É claro que, para a compreensão do passe, exige um estudo amplo sobre fluidos, né? Sobre como se dá a transmissão dessa ação magnética. Então, todas essas informações nós poderemos obter em A Gênese, no livro O Passe. Eu vou sair da tela porque o meu livro caiu no chão aqui, peguei. Atendimento Espiritual pelo Passe, da Marta Antunes,
e outras tantas obras que nós temos, a própria orientação ao atendimento espiritual no Centro Espírita e a orientação ao Centro Espírita. Então, a importância dos estudos individuais, de criar a habitualidade dessa leitura desse estudo. Vamos adiante, então, um pouquinho. E aqui tem algumas recomendações que são importantes a gente lembrar. A aplicação e recepção do passe apresentam alguns mecanismos que devem ser bem entendidos, considerando o êxito da tarefa. O principal é que quanto mais elevarmos nosso pensamento em preces, maior será o nosso poder de irradiação. E aqui, bem importante, o passe dispensa rituais e regras criadas pelos homens e deve guardar coerência com as orientações doutrinárias fundamentadas na codificação kardeciana. Se nós observarmos as imagens que são trazidas de Jesus junto aos doentes, a gente percebe o mestre, em várias ocasiões, impondo as mãos sobre o necessitado. Então, o passe é essa imposição de mãos, porque nós sabemos que dentre os 7 centros de força, o coronário, localizado no alto da cabeça, ele é o receptor, e ele distribui para todas as necessidades orgânicas, psíquicas, essas energias que nós recebemos durante o passe. O passe foi incluído nas práticas do espiritismo como auxiliar dos recursos terapêuticos ordinários. É, portanto, um meio e não uma finalidade da doutrina espírita, uma finalidade do espiritismo. Nós vamos ver no outro slide que continua algumas observações que são importantes. Todas as pessoas são aplicadoras de passe em potencial. Algumas, porém, a capacidade de absorção e desprendimento de fluidos é bem mais acentuada. Quando necessário, o passe pode ser ministrado fora do centro espírita, devendo essa tarefa ser realizada em equipe. Quando o atendido viver em lar com outras pessoas, familiares, deve contar com a anuência deles, além da visita ser previamente agendada. Então, quando vai se fazer um atendimento que nos foi solicitado, a importância da anuência, se é numa família que vai se fazer, até a questão de auxílio na implantação do evangelho, até um socorro pelo passe, onde o familiar doente não pode se locomover, aquela família é constituída de várias pessoas. Todas elas têm que concordar com a visita dessa caravana. Certa feita, o companheiro nos contou, trabalhava na caravana de evangelização nos lares, e ele foi a um lar, e um senhor, que era chefe da família, não deixou ele entrar. O que aconteceu? Uma trabalhadora do centro viu que havia uma pessoa em processo de sofrimento nesta casa e pediu para a caravana ir lá. E a caravana não fez a averiguação necessária. Então, a importância dessas combinações prévias. Vamos adiante, então, um pouquinho. Nós vamos aqui relembrar a importância de termos um olhar integrado sobre todas as atividades da área do atendimento espiritual. É um conjunto. Vamos rememorar: recepção, atendimento fraterno pelo diálogo, explanação do evangelho à luz da doutrina espírita, evangelho no lar e sua implantação, irradiação mental e atendimento pelo passe. Então, a importância de termos esse olhar integrado. E vamos ver mais adiante. Assim, a gente trouxe aqui um breve estudo de caso.
assim, só para a gente pensar. Maria Alfa, como poderia ser Maria Beta ou Maria Y, ela chega ao centro espírita em estado profundo de sofrimento. Perdeu, entre aspas, familiares para a Covid-19. Não foi um familiar, foi mais do que um. Ela está triste, debilitada fisicamente. As condições financeiras precaríssimas, porque um dos desencarnados era arrimo desse lar. Essa senhora perdeu a fé em si mesma e em Deus. Vamos ver como nós poderemos auxiliar. Moacir, você pode passar o próximo slide, por favor. Vamos parar aí um pouquinho. Vamos escrever lá no chat como acolher, esclarecer e consolar Maria Alfa. Vamos coletar ali umas 5. Helena, sem querer você fechou o seu microfone. Desculpe. Obrigada, Juliana. Então, vamos escrever lá no chat como acolher, esclarecer, consolar e orientar a nossa irmã Maria Alfa. Escrevam lá no chat. Vamos dar uns minutinhos. Juliana, pode ler para nós? Surgiu alguma coisa lá? Ainda não, os nossos trabalhadores aqui da área do atendimento espiritual ainda estão um pouco tímidos, mas já começou. Então, vamos lá. Tu pode ler para nós, Juliana? Sim. Deixa eu pegar a primeira. Inicia acolhendo, ouvindo-a. Acolher com amor. Envolvê-la em oração. Primeiramente, ter receptividade, carisma e simpatia com ela a partir de sua entrada no local. Com naturalidade, simpatia. Empatia. Saber ouvir, escuta ativa. Com empatia de que é bem-vinda. Acolher com amor e com um abraço fraterno. Oferecer água fluidificada. Com empatia e amorosidade. Receber com carinho e escutá-la. Nós temos várias sugestões aqui. Quando você quiser que eu pare, você me avisa, tá, Helena? Ok. Já temos aqui, olha, muito boas colaborações. Realmente, a nossa Maria Alfa vai precisar de tudo isso. Antes de passar para o próximo slide, então, perguntar se ela aceita um abraço. Alguém colocou aqui, que aparece na minha tela. Será que a gente vai precisar do conjunto do atendimento espiritual para dar um acolhimento eficaz para essa senhora? Vamos para o próximo clique, Moacir. Fechei o microfone de novo. Então, o que a gente viu? A Maria Alfa está precisando de um olhar atencioso, ela está precisando de uma escuta sensível, ela está precisando do consolo do Evangelho, e ela está precisando ter Jesus em casa para dar continuidade a esse acolhimento. Ela está precisando de vibrações amorosas, ela está precisando de fluidos salutares. Atenção, escuta sensível, consolo / remédio do Evangelho, a presença de Jesus no lar, vibrações amorosas e fluidos salutares. Vamos para o próximo slide.
Eu agradeço a colaboração lá no chat. Vamos próximo. Então, aqui está ela, certo? Então, para acolher, consolar, esclarecer e orientar Maria Alfa, são acionadas todas as atividades que compõem o atendimento espiritual. Ela vai precisar daquele conjunto de atividades interdependentes. Não basta só ela ter uma escuta fraterna no atendimento fraterno, não basta só ela receber fluidos regeneradores, reconfortantes pelo passe. Então, essa moça vai precisar de todo o atendimento espiritual. E agora, na imagem, ela vai ser centro do atendimento espiritual no centro espírita, porque esse conjunto precisa converger para olhar para essa dor, para poder assisti-la de forma eficaz e de forma eficiente. Pode passar, moça, dando 6 cliques aí da atividade, um atrás do outro. Ela vai ter uma atenção na recepção, ela vai ter uma escuta sensível no atendimento fraterno, ela vai ter o remédio de Jesus na explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, e ela vai ter Jesus em casa sendo orientada a implantar o Evangelho no lar. Ela vai receber vibrações amorosas através da reunião de irradiações. E ela vai receber fluidos reconfortantes, regeneradores, de restabelecimento, através do passe. Meus amigos, observemos essa figura na tela. Não prescindiu de nenhuma das atividades, esse conjunto ele tem que caminhar junto, entrelaçado, para podermos oferecer oportunidade de conforto e consolo integral para aquele que nos procura. E uma lâmpada brilhou na sala azul. Alguém pode ter pensado, mas, Helena, nossa casa espírita é pequena, não tem condições de reunir todas essas atividades. É um processo de construção, é um processo paulatino, certo? E aqui, essas perguntas você vai me passar depois, né, Juliana? Que está aparecendo no chat. Sim, na segunda etapa que nós tivemos de perguntas, eu passo para você depois. Vamos perceber aí a importância desse atendimento para ela, um atendimento com olhar integrado no conjunto. Vamos agora no próximo slide. Vamos trabalhar um pouquinho a implantação da área do atendimento espiritual no centro espírita. Então, nós vamos ver que essas atividades da área, numa parcela bem grande nas instituições, elas estão distribuídas em outros setores. As atividades que integram o atendimento espiritual, muitas vezes, são realizadas no centro espírita, mas sem estarem reunidas em uma área ou setor. Não raro estão disseminadas em diferentes segmentos, tais como administrativo, espiritual, doutrinário, dependendo da denominação usada em cada centro. Então, nós vamos ver que elas estão distribuídas. Então, nós vamos lembrar aqui da nossa querida irmã Marioni, no próximo slide, nós vamos ver, eu penso que é no próximo, que a gente já vai ver o rostinho da Marioni. Podemos passar o slide no próximo. Olha lá, Marioni Mazotti. Esse recorte foi da sala da nossa reunião CR Sul, Juliana. Peguei e recortei a Dona Ioní. Lá, em 2006, quando o Conselho Federativo Nacional aprovou a sistematização das atividades relacionadas ao atendimento espiritual, a Dona Marioni, que era coordenadora nacional, coordenadora adjunta, não, ela era coordenadora nacional na época e depois ela foi coordenadora adjunta. Então, ela
verbalizava essa história. O atendimento espiritual é uma casa nova construída na mesma rua. Os seus habitantes, ou seja, as atividades, as tarefas, moram em outras casas. Algumas moravam na mediunidade, algumas moravam no administrativo, algumas moravam no espiritual. E a dona Marioni diz assim, eu me lembro dela num encontro, num evento, falando isso. Precisamos persuadi-las, assim como seus anfitriões, as outras áreas, a permitirem a mudança para nova residência. Então, se essa área está dispersa em outro segmento do centro espírita, vamos trabalhar para que ela mude para a casa nova, o setor do atendimento espiritual ou a área do atendimento espiritual, certo? Não importa a vinculação, denominação, mas é importante que essas atividades estejam juntas, elas formam uma família de conjunto interdependentes, onde todos eles são necessários. A gente viu ali, quando nós colocamos aquela moça, Maria Alfa, no miolo das atividades. Ela precisou de todas elas. E continuando, nós vamos ver um pouquinho dessa implantação. Por favor, pode passar, moça, para nós. Então, a fala da dona Marioni nos trouxe aqui a necessidade de uma diretriz única que permita o desempenho das atividades em harmonia. E nós vamos ver ali dentro do círculo o conjunto do atendimento espiritual no centro espírita. Isso, então, essa colmeia ou essa flor, esse conjunto, é importante que ele se desenvolva em estado de harmonia, de interdependência, de cooperação. E seguindo mais adiante, nós vamos ver alguns passos aí para a implantação. Vamos ver alguns motivos. Será que existe motivo para nós implantarmos o atendimento espiritual no centro espírita? Gente, a fundamentação doutrinária do atendimento espiritual, ela é vasta. Espírito de Verdade, Bezerra, Joana de Ângeles, Jesus. Muitas almas derramam luz em suas mensagens, mas vamos centrar a nossa atenção nessa aqui. Por que nós precisamos implantar a área do atendimento espiritual no centro espírita e termos um olhar integrado? Kardec já, eu penso que há uns 160 anos atrás, ele já falava em atendimento espiritual. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isso do que os lambris doirados? Está lá em Viagem Espírita de 1862. E a gente sabe que lambri era uma madeira nobre, de ornato, assim. Então, vale mais socorrer, erguer, acolher, do que todos os apelos do mundo. Então, esse motivo, só ele seria suficiente como sensibilização para implantarmos essa área no centro espírita. Moacir, você pode passar que nós temos mais outros motivos, e aqui nós vamos ter lá na obra Estudo e Viva, psicografada por Chico e Valdo, Emmanuel nos traz. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda o socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma experiência permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação,
Então, é um dos motivos para implantar a área. As pessoas em sofrimento vão procurar o centro espírita, seja na dimensão virtual ou seja na dimensão presencial. E é importante que nós, trabalhadores da área do atendimento espiritual e trabalhadores de todas as áreas do centro espírita, estejamos preparados. E o conhecimento espírita, na obra basilar, ela nos traz os princípios espíritas. Então, é importante que a gente estude Allan Kardec ao clarão do Evangelho do Cristo, porque é esse o consolo e o socorro que nós vamos ofertar ao sofredor que chega. Ele não precisa de conselhos pessoais, ele não precisa que a situação dele seja comparada à nossa, ele precisa do Cristo. Essa alma não tem uma noção consciente do que ele vai fazer à casa espírita, mas ele vai em busca de Jesus, porque lá ele vai encontrar Jesus, através dos seus trabalhadores, que somos nós. Lembram do filme Jesus? Eu lhes dou a autoridade de minha mensagem. Curem os doentes, expulsem os demônios. Nada levem com vocês, nem pão, nem bornais, nem dinheiro. Vocês só precisam das pessoas, certo? Então, a importância. E temos mais motivos ainda, temos vários, mas nós elencamos alguns motivos aqui. E o terceiro motivo, qual seria? Que terceiro motivo é esse? Mateus, capítulo 5, versículo 13 a versículo 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós somos a oportunidade sensibilizadora de oferecer subsídios através do Evangelho do Cristo, do conhecimento espírita, para iluminar essas almas que chegam, certo? E é preciso que a gente coloque a luz a serviço da dor. E nós percebemos que não somos iluminados ainda, carecemos de estudo, carecemos de autoaprimoramento, mas vamos caminhando nessa estrada, estendendo os nossos braços cooperativos a dores maiores que a nossa. E já nos dizia Abigail para o seu amado Paulo, no romance Paulo Estevo, ama, trabalha, espera e perdoa. É a rota. Porque se buscássemos criaturas iluminadas e integralmente desenvolvidas para atuar junto à dor, eu costumo brincar, e os irmãos me perdoem, mas não é uma brincadeira, é uma analogia séria. Então, nós faríamos um grande centrão espírita na Terra, uma grande URI ou um grande CFN, e Jesus, o pronto, a luz por excelência, seria o gestor, seria o presidente, seria o diretor. Não. Somos nós que estamos nessa caminhada. Somos nós que urge que busquemos o aprimoramento, que vão estender essas mãos a essa dor. Moacir, você pode passar outro motivo para nós, por favor? Helena, nós temos uma participante que pediu a gentileza, rapidamente, só de voltar lá para o motivo 1, que ela perdeu. Bem rapidinho, então. Aí já Pode ser. voltamos para o 4. Pois não. Pode Juliana, passar. nós estaremos deixando com você, já deixamos até, e se você achar
pertinente partilhar com os teus pares, certo? Uhum. A bibliografia está listada nos slides, mas eu te comprometo a mandar uma relação bibliográfica para você Sim. anexar aí, tá bom? Ótimo, perfeito. Então, Depois a um gente posta lá quarto no site. motivo, certo? Lá no nosso livro Fonte Viva, a lição 175, belíssima, administração. A entrada é assim, ó, dá conta da tua administração. Jesus, abre parênteses, Lucas, vírgula. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 2. E Emmanuel vai versando muitas coisas que nós temos para administrar como legado divino, desde a nossa chance reencarnatória, o nosso corpo físico, a nossa saúde física, a nossa oportunidade de aprendizado. Mas pensamos esse aqui. Por que motivo eu vou implantar a área do atendimento espiritual em todos os centros espíritas da Federação Espírita Catarinense e também em todos os centros espíritas do Conselho Federativo Nacional? O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. E nós somos artífices desse processo. Ainda temos mais um motivo. São vários, mas a gente elencou só 5. Está lá na introdução da obra O Amanhecer de uma Nova Era, ditado pelo Manuel Filomeno de Miranda, Edivaldo Pereira Franco, segunda edição Leal 2012, que a gente tirou esse texto. E ele coloca que vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária, sob todos os aspectos considerados. O ser humano exausto bate às portas do céu suplicando apoio, e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. Nós temos a bênção do trabalho e da iluminação, mas aqueles que chegam ao centro espírita, alguns deles não despertaram para essa necessidade ainda. E nós, na área do atendimento espiritual no centro espírita, vamos funcionar como ferramentas facilitadoras desse processo. Nós não vamos resolver a problemática dos nossos irmãos, mas nós vamos oferecer elementos pautados nos princípios espíritas luarizados pelo Evangelho de Jesus, para que essa criatura se perceba filho de Deus, reconquiste a sua esperança, a sua autoestima, consiga elevar-se em prece, consiga sair do turbilhão de dor ou desatino que a aturde. Isso é um motivo para implantar o atendimento espiritual. Então, assim, ó, para a implantação da área do atendimento espiritual, nós temos aqui na obra, nessa obra, no capítulo 3, tem uma sugestão para a implantação do atendimento espiritual, da área do atendimento espiritual. Então, nós vamos ver, passando no próximo slide, alguns passos, né? Começando pela sensibilização da diretoria, né? Então, reunir a diretoria, falar dessa importância, abordar as demais lideranças do centro, né? Porque existem outras áreas, outros departamentos, então conversar com todos esses na própria reunião e captar recursos humanos para fazer parte dessa área. E também há necessidade de treinamento e de capacitação. Ali nesse capítulo 3 do livro Marrom está bem explicitado. Por que sensibilizar
todo o processo decisório da instituição, ele começa pelos seus gestores, né? Os seus gestores têm que concordar com essa implantação, têm que achar viável, achar que é importante, e depois, partindo daí, sensibilizar todo o grupo. E de onde nós vamos captar esses recursos humanos, né? A Casa Espírita tem a sua área de estudo do espiritismo, ali há um celeiro de trabalhadores, né? A importância de apresentar a área para os estudantes do estudo sistematizado, seja quais os níveis, né? Seja o estudo sistematizado, pode ser no inicial, no complementar ou no estudo aprofundado, ir encantando as pessoas com essa possibilidade de trabalhar sem forçar, mas ir apresentando a casa, né? Porque quando chega um frequentador novo que se estende a mão para o trabalho, o ideal seria nós apresentarmos, sentar com ele, apresentar o estatuto da instituição, ver qual é o objetivo da casa, ver os trabalhos que a casa realiza e assim sensibilizando essa pessoa. No slide seguinte, nós vamos ver que há necessidade da construção de um plano de ação, né? O que vai ser feito? A implantação da área. Por que vai ser feito? A necessidade de acolhimento aos que sofrem, etc. E esse texto é lá da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Humberto de Campos nos traz. Precisamos difundir a educação individual e coletiva dentro de nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. Então, é preciso sensibilizar e envolver, né? Mostrar detalhadamente qual é o objetivo, por que se tem que fazer, por que se decidiu fazer, para que depois a pessoa, estando envolvida nesse processo, e estando habilitada, sendo entrevistada, vendo como ela está se sentindo para iniciar, e daí, então, é que nós vamos dar o início ao processo. E no próximos slides, a gente traz aquele roteiro do repórter, né? É importante que a diretoria, os pares que vão implantar, construam, né? O que vai ser feito, é a implantação da área. Por que vai ser feito, levante as exposições de motivos, aqui nós trouxemos apenas 5, onde vai ser feito, né? É a própria instituição e também o espaço físico, quando, quem fará, como vai ser feito, e ainda tem o quanto vai custar, né? Porque isso reúne custos também. E aqui, pode passar. E aqui, depois desse plano de ação concluído, é importante relembrar assim, que a implantação dessa área é importante que ela siga os princípios espíritas luarizados pelo Evangelho de Jesus. E aqui a gente traz a palavra bússola, né? Que nos dicionários mais simples nos diz que é tudo que indica caminho. Então, a nossa rota a ser trilhada é Jesus e Kardec. Podemos ir adiante. Aqui nós vamos falar um pouquinho das obras de estudo. Por que a gente traz o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro? Ele está sendo avaliado, reestruturado agora, né, para projetar o plano novo. Essas reuniões já estão sendo feitas na própria federativa, nós respondemos um questionário, um formulário, porque nesse livreto simples, o plano de trabalho, estão as 9 diretrizes para o movimento espírita brasileiro. E tudo que se faz na instituição, o ideal seria que caminhasse dentro dessa trilha aí das diretrizes. E nós trouxemos também o nosso livro, que nós já mostramos aqui, que é o próximo clique no slide, o nosso livro Atendimento Espiritual no Centro Espírita. Pode ir clicando todos eles, mostre, por favor. E o nosso documento orientador,
Orientação para o atendimento espiritual do Centro Espírita. O livro marrom deu origem à orientação para o atendimento espiritual do Centro Espírita. O Hélio Blume solicitou à então presidenta Maria Elizabeth Barbieri se o livro podia servir de base. O Orientação para o Atendimento Espiritual, que é o do meio ali, ele está em caráter mais normativo, né? E esse aqui, ele está ampliado no sentido, né? Cada atividade tem um detalhamento, mas ali, como era um orientador, houve necessidade desses aspectos mais enxugados, mais orientativos. Tem a orientação ao Centro Espírita. Gente, essa obra vale a pena a leitura. Ela trocou de roupa, ela usava uma roupinha verde, agora ela está nessa capa bonita aí, mas tem 2 capítulos que são interessantes. O capítulo sobre o livro espírita e o capítulo A Dimensão Virtual do Centro Espírita. Deixa eu ver aqui na cola. A dimensão, eu sei que é o capítulo 11. Agora vamos ver o livro espírita. É o capítulo 9, se não me parece. Deixa eu olhar para dizer certinho. Não, desculpe. O livro espírita é o capítulo 10. E Dimensão Virtual do Centro Espírita é o capítulo 11. São importantes porque o livro, além de trazer a luz do esclarecimento, também é fonte de sustentabilidade. E a gente assistiu aquele vídeo ali que estavam mostrando no intervalo, né? E a dimensão virtual é mais uma ferramenta para a continuidade desse trabalho de acolhimento. E a gente percebe que a dimensão virtual ela não é nova. Nós vamos ter em Paulo de Tarso o maior modelo de atividade não presencial desde a antiguidade. Ele é aflito porque não conseguia atender, acompanhar de perto todas as igrejas do cristianismo nascente, ele foi aconselhado pelo mundo maior. Se ele não pudesse estar presente, que ele poderia atender a todas simultaneamente pelos poderes do Espírito, e ele começa a escrever as epístolas. E o livro Atendimento pelo Passe, da FEB, da Marta Antunes, então, são documentos que trazem orientação, que atividades são essas do atendimento espiritual, como são formadas essas equipes, qual é a finalidade, quais são os objetivos. E no próximo slide, nós temos a sugestão de leitura. O livro O Espiritismo e a Pandemia, que ele foi escrito a várias mãos, é da editora Francisco Spinelli, e a área do atendimento espiritual tem um artigo aí dentro, Saúde Espiritual e Quarentena, o atendimento espiritual online, onde a gente fala dos desafios e da nova modalidade de trabalho. E a revista Reencarnação, a dimensão virtual do Centro Espírita, ela é escrita por todas as áreas federativas que apontam quais as atividades que podem ser feitas na dimensão virtual. E a área também tem um artigo aí dentro, um novo modo de acolher, consolar, esclarecer e orientar. E indo mais adiante, nós vamos encontrar aqui uma coisa que é muito importante e fundamental para todas as atividades no Centro Espírita, a capacitação, a formação continuada do trabalhador. E aqui a gente traz a diretriz 7 do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, 2018-2022, a necessidade de se continuar em capacitações continuadas. E como fundamento, a gente trouxe essa fala que está lá em Vinha de Luz. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre.
para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Então, a importância de continuarmos estudando. E dentro essa diretriz 7 nos aponta caminhos para esse estudo, aponta ações, aponta seminários, como eles podem ser feitos. Então, é importante. E nós sabemos que em todo o centro espírita, que em toda a federativa, né, o requisito primeiro para que se participe de qualquer atividade é que nós estejamos linkados a um grupo de estudo da doutrina espírita com frequência, com assiduidade, porque é isso que vai nos fortalecer para a execução do trabalho. E já indo para o final do nosso trabalho, com o coração repleto de gratidão, nós vamos passar o próximo slide, pedir para o Moacir passar para nós, não dá clique ainda, Moacir. Vamos imaginar que nós estávamos caminhando na praia, encontramos Jesus, esse jovem aí de jeans nos representa, certo? E Jesus se aproxima e começa a conversar conosco, certo? E a gente pergunta assim, mestre, como eu posso colaborar com esse mundo de regeneração, cujo sol desse mundo já está no horizonte a nos iluminar parcialmente? Como eu posso colaborar como trabalhador da área do atendimento espiritual? E vamos imaginar que Cristo nos responda dessa forma aí, que está lá no quadrado. Vamos ver? Pode passar, Moacir, por favor. Urge acolher todas as gentes, disseminando o espiritismo. Deixe-me fechar aqui, que ficou um pedacinho em cima e o meu slide está bem pequeno. Acolhendo, disseminando o espiritismo para formar homens de bem. Sigamos unidos, acolhendo, consolando, esclarecendo e orientando com base nos princípios doutrinários ao clarão da mensagem de Jesus. E vamos para o slide final. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a minha tela aqui, que eu saí da tela. Certo? Então, aqui, um convite para todos nós, de todos os cantos do mundo, para todos nós, trabalhadores da Federação Espírita Catarinense. Vem trabalhar na vinha. Vem juntar-se a Jesus para acolher, consolar, esclarecer e orientar. E mais um clique, nós deixamos a nossa gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, refletindo nesse aprendizado. Abraços de gratidão, nós nos colocamos à disposição por esse e-mail, aec@fergs.org.br. Juliana, Esther, Débora, Rosângela, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade de estarmos juntos. E convido a todos os trabalhadores que estão nessa sala Zoom a se debruçar sobre essas obras, que vão encontrar mais ricos detalhes de operacionalidade. Porque se fôssemos trabalhar intensamente e profundamente cada uma delas, daria uma tarde de seminário para cada obra. Muito obrigada, que Jesus continue iluminando essa federativa, que continue envolvendo a Esther, a você, Juliana, nessa forma de sempre estar buscando o melhor para essa área do atendimento espiritual. Que Jesus abençoe a você, abençoe a todos dessa sala Zoom e as suas famílias imensamente. Muito obrigada.